Olá, amigos e amigas. Estamos aqui novamente para conversar. Muita coisa séria, muita coisa grave que nos trouxe tristezas, mas é a vida, é o nosso país, é o mundo. E é sobre essas três coisas que nós falamos sempre neste nosso encontro semanal. Que bom que você está vendo, recebi algumas notícias de que estão gostando, isso é muito bom. É para isso que a gente se expõe, é para isso que a gente traz as posições, é para isso que a gente conversa. É para que as pessoas se sintam bem para refutar, para elogiar, para dizer: é por aí, agora eu entendi. Que coisa boa quando a gente sabe que alguém diz: agora eu entendi o fato. Bem, mas vamos aos fatos. Aqui estamos. Bandidos do agronegócio destroem a Amazônia. E todos viram no decorrer das notícias que têm estado na mídia a todo instante que já foram flagradas e já estão sendo ouvidas pessoas do agronegócio e das milícias que fazem um trabalho de destruição tanto de pessoas quanto de espaços lá na Amazônia. E o pior, estes incêndios já estão também no Pantanal. Que tristeza ver os pesquisadores que fazem trabalhos no Pantanal a dizerem quanto da fauna está desaparecendo, quanto de informação biológica nós estamos perdendo, e em muitos espaços essas perdas são irreversíveis. Infelizmente, este assunto continua na pauta. Mas este aqui é muito grave. A tensão no Oriente. Todos sabem muito bem, se analisam a história do mundo, o quanto os Estados Unidos são belicosos, o quanto eles vivem da indústria das armas, da indústria da guerra, porque a guerra deles é para vender armamentos e é para usufruir das minas, das petrolíferas do mundo inteiro. Agora a luta é com o Irã. E houve um bombardeio com drones lá na Arábia Saudita, que é a primeira produtora de petróleo, e o presidente dos Estados Unidos, desculpem, o Trump, está acusando o Irã de ter feito isso, embora o Iêmen tenha apregoado desde o início que foram eles. Mas interessa muito aos Estados Unidos que o mundo acredite que foi o Irã, porque só assim ele tem o aval para bombardear o Irã, para começar a guerra com o Irã, que será uma guerra mundial. E tem mais outra coisa, já estão ativando uma lei que existe nos órgãos internacionais de que os outros países poderão apoiar a guerra que os Estados Unidos querem desencadear. E não só apoiar, ir dar esse apoio, não só virtual, é o apoio local, o apoio com pessoas. Isso é muito grave. Temos que saber disso, minha gente. Temos que querer saber sobre isto e nos insurgirmos. Só o povo na rua dizendo não à guerra é que nós conseguiremos acabar com esta guerra, com mais uma guerra. Infelizmente. Mas ele está no mundo denunciando e incentivando, estimulando o povo de todas as idades a quererem a paz. Ele é o Papa da Paz, é o Papa Francisco, que tomou esse nome maravilhoso de São Francisco, que se dizia irmão de toda a natureza. Então, o Papa esteve em Moçambique, reuniu-se com jovens e com outras religiões. Por quê? Todos sabem muito bem que a intolerância religiosa é outra forma de guerras, é outra forma de matar irmãos em nome de Deus. E o Papa vai a dizer:
se vocês amam o seu Deus, este é o nosso Deus também. Então, ele, durante cerca de 1 hora, esteve com a juventude em Moçambique e conseguiu conhecer um pouco da realidade local, das diferentes confissões religiosas que se apresentaram através da arte, do canto e da coreografias especiais, demonstrando diferentes temas e motivos de preocupação dos jovens. Um hino comum às denominações religiosas também foi interpretado na ocasião que precedeu o discurso do pontífice. E com um belo discurso, depois que percorreu as ruas de Moçambique e conheceu um pouco da cultura do povo, ele disse: a presença das diferentes confissões religiosas no local, também elogiada pelo pontífice, demonstrou a união familiar através do desafio da paz. O que o Papa vem pregando pelo mundo é a paz. E já tem um grupo lá no próprio Vaticano, contrário ao Sínodo dos Bispos. Já tem aqui dentro do Brasil também religiosos contrários ao Sínodo dos Bispos, que acontecerá agora em outubro, e cujo tema principal será a Amazônia, e que está inclusive sendo chamado Sínodo da Amazônia. Ele acrescentou: vocês jovens caminham com 2 pés, como os adultos, mas, ao contrário dos adultos, que os mantêm paralelos, vocês colocam um atrás do outro, pronto a arrancar, a partir. Vocês têm tanta força, são capazes de olhar com tanta esperança. São uma promessa de vida que traz em si um certo grau de tenacidade que não devem perder nem deixar que lhe roubem. Este é o Papa Francisco, este é o nosso Papa, este é o que faz uma caminhada no mundo pela paz. Este é o que trará a paz e nós temos que estar juntos, nós temos que o estar fortalecendo. Viva Papa Francisco! Ele diz aos jovens: vocês são importantes, precisam saber disso, precisam acreditar nisso. E os nossos jovens aqui do Brasil, será que são tão importantes assim aqui no Brasil? Estão desempregados, estão desesperados, o número de suicídios tem aumentado muito. Este mês de setembro, cuja cor é amarela, tem havido muitas discussões sobre esta questão dos suicídios, essa questão da perda da esperança. Vocês são importantes porque não são apenas isso, ele está dizendo para os jovens do Moçambique. O futuro de Moçambique, ou da igreja, ou da humanidade. Vocês são o presente. E hoje eu estava vendo a TV Senado, logo cedo, porque eles reprisam muito a programação, e vi uma audiência com jovens lá no Senado, em que jovens contra o aquecimento global, essa discussão era sobre o aquecimento global, era uma discussão ambiental com pessoas muitíssimo jovens. E um deles dizia: os jovens não são o futuro. Os jovens são o presente. Eles estão aqui agora. Precisam ser ouvidos e precisam ser respeitados. Porque a continuar na degradação do nosso planeta Terra, como está atualmente, com certeza que esses jovens não terão uma vida plena. Então está nas nossas mãos. Dia 20 de setembro é o Dia Mundial da Limpeza do Planeta. Nós da APAN, nós de João Pessoa, estaremos também fazendo a nossa ação planetária. Porque o mundo inteiro, 158 países, já estão dentro desta prática, que existe desde 2008, quando em Estocolmo, na Estônia, se começou a fazer esse ato. 50 mil pessoas foram para a rua limpar. E daí em diante foi instalado o dia, foi instituído o dia 20 de setembro, que também é o início da primavera, né, no planeta, que é dia 21,
que aqui no nosso Brasil se comemora o Dia da Árvore, que não é bem assim, porque a Semana da Árvore é na primeira semana de março, porque é quando as chuvas começam aqui no nosso Nordeste, e não dia 21 de setembro, que quase não chove, mas é quando há florações. Já viram a Mata do Buraquinho como está linda, com uma das espécies nativas totalmente florida, onde tem um pedacinho da Mata Atlântica, vocês podem ver esta floração na Mata do Buraquinho, vocês podem ver por trás da universidade, que a universidade foi implantada dentro da Mata Atlântica, todos nós sabemos disso. Pois então, é a época da floração das nossas plantas nativas. É um período lindo e é um período em que as abelhas têm o apogeu, porque tem muita flor, então ali vão buscar o seu néctar para produzir o mel, e também é neste momento que polinizam. A primavera é a data do casamento das plantas. Planta se casa, vocês sabiam disso? Pois então, existem flores masculinas e existem flores femininas. As flores masculinas têm os estames, onde estão os grãos de pólen, que correspondem aos espermatozoides dos homens. As flores femininas têm um ovário e tem um tubo por onde, que seria o tubo vaginal da mulher, onde cai o grão de pólen e vai até onde estão os óvulos. Ali fecundam os óvulos e nasce uma nova fruta. É assim o casamento das plantas. Então, com esta primavera, nesta primavera é onde há o casamento das plantas nativas. Óbvio que as plantas cultivadas se casam em outras épocas. Por exemplo, o mamoeiro, o cajueiro, e outras frutas que a gente planta, a mangueira, etc. Estas, na época, agora mesmo, está em floração de mangueiras também, então os casamentos estão acontecendo. É maravilhosa, é a coisa mais linda do mundo, estudar qualquer fator, qualquer elemento do setor biológico nos traz assim uma alegria imensa, porque é a gente vendo a vida acontecer. Bem, então o nosso Papa encerrou a caminhada dele em Moçambique, a visita dele em Moçambique, e apelou à reconciliação. Ele quer a reconciliação. Francisco foi o segundo chefe máximo da Igreja Católica a visitar o país, que é Moçambique, depois de João Paulo II, em 88. A utilização dos recursos naturais de Moçambique a favor de toda a população, por um lado, e o combate à corrupção e às desigualdades, por outro, são temas que têm motivado o debate pela sociedade moçambicana nos últimos anos. Segundo o Papa, por vezes parece que aqueles que se aproximam com suposto desejo de ajudar têm outros interesses. É triste quando isso se verifica entre irmãos da mesma terra que se deixam corromper. Parece estar falando do Brasil, né? Porque quando os Estados Unidos vêm para cá querer ajudar, entre aspas, estão nos explorando e nos explorando muito. Moçambique deverá tornar-se na próxima década um dos 10 países principais fornecedores de gás natural liquefeito do mundo, criando riqueza que deverá impulsionar o crescimento econômico do país e reduzir bastante a pobreza, que ainda afeta cerca de metade dos 28 milhões de habitantes. Olha, Moçambique tem 28 milhões, nós temos 200 milhões. Quão difícil é a luta aqui no nosso país, quão grande é o nosso país. Mas essa luta existe nos países pequenos também, onde a corrupção e onde os ladrões estão tirando a qualidade de vida do povo. Então, beleza de visita feita pelo Papa Francisco. Bem, uma outra notícia sobre o Papa Francisco. Eu tirei no jornal lá em Fortaleza, jornal O Povo, opinião do jornal O Povo. Pois é. Então, a Juliana Diniz diz o seguinte: neste ano, o tema do sínodo serão problemas socioambientais vividos pelos países panamazônicos, tais como o agravamento da crise climática, o combate à violência rural, a violação de direitos das comunidades tradicionais e, claro, a destruição das florestas.
A movimentação da igreja, uma das instituições da sociedade civil com maior presença na região amazônica, tem provocado reações no governo brasileiro. As Forças Armadas têm monitorado as preparações para o sínodo, tratando a reunião dos bispos como questão sensível à soberania nacional. Imaginem, eles vão discutir, eles vão buscar alternativas, eles vão buscar soluções e vão propor isso à igreja e aos governos. Eles estão dizendo que é agressivo à soberania nacional. Tem outras coisas que se impõem com relação à questão da soberania nacional. A venda das nossas riquezas, a venda da nossa natureza, a venda do nosso solo. Alcântara! Em Alcântara, os brasileiros não poderão circular. Eles querem, além da área do lançamento de foguetes, mas uma área imensa que será dela retirada à população. Isto não é agressão à nossa soberania nacional? Você sabe disso, meu ouvinte? Procure saber sobre Alcântara. O sínodo pretende discutir o direito à vida das populações panamazônicas. Bem, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil reagiu publicamente à hostilidade, considerando inaceitável a postura do governo de apontar as lideranças religiosas como inimigas da pátria. Inimigas da pátria. E vocês sabem muito bem como desde o golpe militar que religiosos que estiveram junto ao povo, na luta do povo, caminhando com o povo, foram considerados inimigos da pátria, foram presos, foram torturados. Frei Tito é um dos padres que foi torturado. Frei Beto foi também preso durante 2 anos. Então, continuam pensando assim. O ponto de tensão é a política ambiental do governo Jair Bolsonaro, por seu viés antiecológico e anti-humanitário. A visão que o presidente tem sobre o potencial de exploração da região amazônica bate de frente com as organizações da sociedade civil que atuam diretamente com as populações ribeirinhas, com as comunidades indígenas. O governo brasileiro mostrou interesse em participar do sínodo. Olha que hipocrisia! Pedido que o Papa recusou. A palavra é esta: recusou. As portas estarão fechadas a militares e a políticos com mandato. Parabéns, Papa Francisco. Parabéns, povo de Deus. Nós, povo de Deus, queremos lutar pelo nosso direito, pelo direito de todos, a vida e a vida em abundância, que foi isso que a palavra de Deus deixou para nós, que todos nós temos direito. Não é só a Constituição que diz isso, não. Antes, Jesus já dizia, todos temos direito à vida e à vida em abundância. Bem, o Roda Viva da última segunda-feira foi uma tentativa vã dos jornalistas para desqualificar o trabalho que eles próprios não quiseram fazer, o jornalismo da Vaza Jato. Vocês souberam que o Green foi entrevistado no Roda Viva, inquirido, porque aquilo não é uma entrevista, aquilo é uma inquisição. A forma como faziam as perguntas, a forma como tentavam levá-lo ao desequilíbrio foi vergonhosa. E aqui Joana Bellarmino faz uma matéria linda, como sempre, né, Joaninha? As suas crônicas são excepcionais. E Joana diz aqui: havia um nítido clima de tensão na última edição do programa Roda Viva, levada ao ar pela TV Cultura na segunda-feira, 2 de setembro. Com raras exceções, as vozes dos jornalistas tinham tons alterados. As inquirições, era isso mesmo, não eram perguntas, eram inquirições de todos eles, eram de ataque, de busca por uma falha, um deslize que fosse nas respostas firmes, rápidas e elucidativas do jornalista Glenn Greenhalgh, entrevistado da vez. Olha, minha gente, ele deu um show e todas as pessoas ficaram abismadas com a forma pela qual foi tratado. Parabéns, Glenn.
Mais uma vez, você mostrou que o seu trabalho é um trabalho sério, decente e que tem como objetivo despertar a população do Brasil do que está acontecendo aqui em nossa cidade, em nosso país. Familiares ainda reagem à doação de órgãos, mas mesmo assim, a Paraíba já está tendo um avanço muito grande. Eu vi uma matéria em que de uma pessoa, um jovem de 32 anos que morreu de um acidente de moto, foi possível retirar quase todos os órgãos e eles foram doados a várias pessoas. Isto é maravilhoso. Se a gente se ponham no lugar dos que precisam do órgão. Seu amado já foi. Os médicos têm certeza disso. Então, meu companheiro, minha companheira, sejam solidários com a continuidade da vida de alguns. Bem, olha, a Paraíba volta a fazer captação de órgãos de coração para transplante. E aqui embaixo, o grito dos excluídos. Vocês estiveram lá? É um movimento que existe já há cerca de 10 anos aqui na Paraíba, no Brasil inteiro, em que as pastorais, os movimentos sociais vão às ruas para dizer das suas necessidades. E aqui na Paraíba também nós fomos, e essa agora foi a 25ª edição, e fizemos reivindicações sobre educação, moradia, defesa da Amazônia. Lá estiveram os índios tabajaras, índios potiguaras, lutando pelos seus irmãos que têm tido agressões muito mais graves do que as que já aconteceram com essas nações aqui da nossa Paraíba. Pois então, eles estavam lá, no Grito dos Excluídos, dia 6 de setembro, caminhamos nas ruas de João Pessoa dizendo que nós não queremos a nossa pátria queimada, nós queremos a nossa pátria amada. Um dos cartazes, foi o cartaz que a APAN levou, tinha assim: Pátria Queimada Brasil. Muito forte isso. E o incêndio no hospital, hein, minha gente? Que coisa mais grave, que coisa mais doida isso. O que faltou? Parece-me que os inquéritos estão mostrando que a tal equipe que deveria estar sempre de plantão não estava. A televisão tem mostrado apenas uma pessoa totalmente equipado para entrar no incêndio. Aqueles idosos, foram muitos os idosos, né? A maioria, cerca de 75% dos que já morreram, dos 14, né? Porque agora já chegou a 14, foram idosos. Inclusive um deles tinha 95 anos. Muito grave. É preciso que nós vejamos, primeiro, a nossa qualidade de trabalho. Na hora em que a fumaça já estava por ali, as pessoas andando tranquilamente pelo hospital, sem perceberem. Uns falando no celular, conversando. Então é preciso que nós tenhamos muita responsabilidade onde nós estejamos fazendo o trabalho, seja onde for. E aí, a manutenção dos equipamentos, a manutenção dos hospitais, isso é fundamental. Muito grave, temos que rezar pelos que se foram e exigir que haja mais responsabilidade com a vida do povo brasileiro. Bem, olha nós da Paraíba, sucesso! Paraíba disputa prêmio sobre práticas públicas. O estado é o único do país a ter 2 projetos entre os 6 finalistas. Imaginam só, Paraíba está entre finalistas do prêmio Excelência em Competitividade. Os governos brasileiros, paraibanos, desde Ricardo Coutinho, têm mostrado que o dinheiro público é para isso, para que a Paraíba faça projetos que possam levar a melhor qualidade de vida da nossa população, da nossa Paraíba. E esse destaque das boas provas é promovido pelo Centro de Lideranças Públicas. Um deles são os Caminhos da Paraíba. Bem, infrações ambientais, a Polícia Rodoviária Federal já tem um balanço dessas infrações e está muito fortemente ligada à questão do tráfico de animais, principalmente, que passam pelas BRs, e animais soltos nas BRs. Então, de acordo com o balanço, 44 pessoas terão que responder
perante a justiça por crimes contra o meio ambiente. E essa questão de animais tem nos dado muita preocupação, porque são muitas as denúncias de animais doentes. E a prefeitura, a Enlur, tem um programa, tem uma fazenda onde coloca animais soltos, animais que não têm donos. Agora, acredito, e eu queria dar essa sugestão a nossos queridos companheiros da Enlu, que é preciso estar em vigilância permanente, em andada permanente na nossa cidade, principalmente em João Pessoa. Em João Pessoa tem acontecido muitas denúncias para o recolhimento desses animais, porque só vão quando há denúncia. Será que é assim? Espero que não. Bem, o deputado Wilson fez uma discussão aqui sobre se os shoppings se acham acima da lei. Porque foi aprovada uma lei para que esses equipamentos comerciais não cobrem o estacionamento. Se as pessoas passarem um determinado tempo, não pagarão nada. Depois desse determinado tempo, se tiverem compras acima de R$ 60, também não pagarão, mas eles não querem obedecer, não. Já entraram, né, na justiça, mas o que o pessoal quer é um debate sobre isso, para que se chegue a um denominador comum, porque afinal de contas, R$ 6, como é cobrado no Shopping Manaíra por hora de estacionamento, é um absurdo. E as pessoas foram ali consumir e deixaram já dinheiro e deixaram já impostos. E por que não esse estacionamento ser gratuito? Porque foi construído inclusive irregularmente, foi construído em cima de manguezal e há processos sobre isso tramitando na Justiça Federal. Então é preciso que haja um debate a respeito disso. Foi feito um guia para denúncias de racismo e intolerância, e ele já existia um guia, ele tem uma nova versão, e nessa nova versão foram inseridas mais algumas obrigações da população, como denunciar. Se a mulher que está sendo agredida, se a criança ou idoso que estão sendo agredidos não tem coragem, a população poderá denunciar sem necessitar se identificar. E o padre Luiz Couto aqui está numa discussão a respeito disso, mas também ele discutiu em Sousa o 4º ciclo do PB Rural Sustentável. Sousa, Catolé do Rocha, e agora mesmo, hoje, eu estive lá na sua secretaria, ele está em outra cidade do interior fazendo essa discussão, porque estão chegando recursos e nós tivemos o reconhecimento de órgãos internacionais para continuar, como FIDA, né, para continuar a estimular novas práticas agrícolas, e essa discussão está sendo feita pelo nosso querido padre Luiz Couto, ex-deputado federal e nosso companheiro de grandes lutas pelo trabalho no campo. Bem, olha outra notícia ótima. O Uruguai faz plantio de árvores nativas para restaurar as florestas. Vamos acompanhar o Uruguai, vamos aprender com o Uruguai. Nós temos muitas práticas excepcionais. Esta audiência pública que eu vi hoje no Senado, eu não sei, eles deram um número, eu vou trazer esse número para vocês, mas, por favor, todos podem se dirigir à TV Senado e ver a forma de ter estas discussões, ou em pendrive, eu sei lá como é, mas nós temos que saber dessas discussões, nós temos que saber o que está sendo feito no Brasil. Bem, olha o que eu estava dizendo, é um fundo... Paraíba vai ganhar fundo de incentivo à agricultura familiar. E é sobre a agricultura familiar que Luiz Couto está discutindo lá com o nosso povo. Então, olha. E lá em Alagoa Grande está a EMPAER, que reúne 3 órgãos do Estado ligados à agricultura, um deles é da SEDAP, é a SEDAP, que é presidida pelo nosso querido Luiz Couto. A EMPAER está fazendo trabalhos excepcionais pelo nosso campo afora, e eles estão criando coisas maravilhosas
para tentar estimular cada vez mais a agricultura sem agrotóxicos. E, inclusive, nós já estamos com 85 feiras da agricultura familiar no estado da Paraíba. Estas feiras precisam ser bem divulgadas. Aqui em João Pessoa também nós temos algumas. Essa divulgação ainda carece de fortaleza. Eu acho que essas secretarias, notadamente a EMPAER, precisa estar na mídia mostrando onde são as feiras, o que é que existem nas feiras, como esses produtos são produzidos, para que cada vez mais tenham o estímulo, o incentivo e a presença da população, porque a população anseia por isto. Eu descobri um floco para fazer cuscuz sem ser de milho transgênico, com milho não transgênico. Vocês não imaginam quantas pessoas já me telefonaram para saber que pó é esse, que floco é este e onde encontrá-lo. E eu disse, as pessoas que me telefonaram, eu disse qual era ele e onde ele é encontrado. Portanto, minha gente, agricultura familiar, vocês estão sendo buscados. Sei que o que falta é incentivo, estímulo financeiro para produzirem cada vez mais. A produção ainda não é tão grande quanto a produção do agronegócio, mas será. Acreditemos nisso. Um abraço para todos vocês.